Pessoal do sexto ano, estou gravando essa videoaula para a gente falar do tema da segunda semana do volume 2, né? Do PET lá, dos planos estruturados, tutoriais lá do governo. Bom, antes de começar a aula, gente, eu já vou fazer uma crítica assim tremenda a esse material. Esse material, desde o início, já deu para observar que ele não é um material bom, não é bem organizado, não tem os conteúdos certos e tudo mais. E aí eu vou fazer essa crítica essa semana por causa da falta de organização também na sequência das matérias, né? A gente começou falando de região e regionalismo. E aí a gente começou a falar de como que se dá a caracterização das regiões, como que se faz, o que é os regionalismos diferentes, por aí vai. Bom, nessa segunda semana a gente já passa para as características da nossa mineridade, beleza, né? É um tipo de regionalismo, as características da nossa mineridade, sim. Só que aí a gente vai lá no primeiro tema, ecoturismo no Brasil. Beleza, tem ecoturismo em Minas? Sim, claro. Mas seria o tema para agora, para ser abordado aqui? Não. Né? A gente tem que ter uma sequência do que a gente vem falando. Né? Os conteúdos, eles têm uma sequência lógica das coisas, vocês sabem disso, né? Então eu queria falar isso para vocês. Não se assustem com isso, né? Principalmente vocês que estão no sexto ano. Se a gente tivesse em sala de aula, não aconteceria isso de forma alguma, principalmente comigo, né, dando aula lá, eu não deixaria isso acontecer. Se a gente tem uma sequência ali a ser seguida, vamos supor, se tiver lá no livro didático, acontece uma coisa dessa, eu não dou aquela matéria, eu dou sequência do que a gente estava vendo, né? E se a matéria for importante para ser dada, eu dou ela depois, não na sequência, uma coisa assim, fora de nexo, fora de ordem, né? Mas como é o que a gente tem, a gente não pode fazer isso, né? Tá escolhendo outras matérias, eu vou ter que falar dessa matéria aqui, não segue muito a lógica da matéria da primeira semana, não. Eu só queria falar isso pra vocês, né? Pra vocês não ficarem assustados, ok? Então vamos lá, né? Vamos falar dessa matéria que foge um pouco do que a gente viu na primeira semana. Bom, a matéria fala da segunda semana, começa falando sobre as características da nossa mineridade, ou seja, as características do nosso estado. São várias elas, né? São características culturais, né? Que aí vai ser características sociais também, características econômicas que faz com que a gente tenha o nosso regionalismo, vamos dizer assim, tenha as nossas peculiaridades, singularidades, né? As características próprias da nossa região aí, do nosso estado. Bom, e aí já pula para o ecoturismo, então vou brevemente falar o que é ecoturismo. O ecoturismo fala ali que ele foi introduzido no Brasil no final dos anos 80. E ele é de suma importância, gente, porque ele ressignifica, ele dá uma ressignificação para alguns lugares. O que é isso? O que é ressignificação? É mudar o foco do que é feito naquele lugar. Muitos lugares turísticos, eles são turísticos hoje, né? No passado eles eram usados de forma muito equivocada, degradando inclusive o lugar. Vou dar um exemplo local da nossa cidade, né? A serra nossa, a Serra São José. A nossa serra, né, no passado, ela era usada para extração de pedras, né? Quem já subiu a serra ali pela pedreira já observou aquelas pedras soltas. Eles extraíam pedra ali, né? Isso era totalmente ruim para a serra, né? Porque ia acabando com ela, ia degradando ela. E aí aí proibiu, né, a retirada de pedra, e a ressignificação é o que hoje a serra continua sendo usada, mas de uma forma turística. Eu acho até que ela podia ser melhor usada, né? O poder público podia melhor usá-la, né? Usa pouco ainda, mas é usada. Então foi uma ressignificação. Vários lugares ao longo do país inteiro foram aconteceu esse tipo de coisa, né? Eles eram usados de forma degradatória, né? Degradava, destruía aquele lugar, né? Por alguma atividade, na maioria das vezes, ou quase todas elas, econômica.
e aí passa a ter um turismo ali. Só que não é um turismo qualquer, né? É um turismo ecológico, que é o ecoturismo, que é um turismo que você vai no lugar, você aprecia aquele lugar, você visita, você observa, mas você não degrada aquele lugar, né? Você é um turismo sustentável, né? Que é um turismo responsável, é um turismo pensando nas próximas gerações que vão ali também visitar aquele lugar, pensando no próprio lugar que ele tem que se manter ali sem ser destruído, né? Não só para a gente, mas para as próximas gerações. Então o ecoturismo ele está muito dentro dessa questão aí, né? Que é a questão de é, aproveitar o lugar sem destruir ele, sem degradar ele, sem deixar lixo, sem modificar qualquer coisa que está ali dentro dele, né? Seja vegetação, rocha e por aí vai, né? Então isso está dentro do ecoturismo, né? Quando a gente vai na serra, a gente visita a serra, a gente não joga lixo nenhum lá, né? O lixo que você produziu lá, você desce com ele, é, você observa toda a serra, toda a conjuntura de rochas, de paisagens da serra e não degrada nada, né, do que tem lá. Você está fazendo um ecoturismo, né? E ele é de suma importância porque faz com que aquele lugar seja visitado, faz com que aquele lugar tenha um significado, né? Ele seja importante, né? E ao mesmo tempo não degrada, não destrói aquele lugar, né? Aquele lugar se mantém da forma que ele é natural, né? Sem a degradação dele. Então, o ecoturismo ele é importante para o lugar em si, né? E para o ser humano, para nós, né? Para a sociedade que visita aquele lugar também, né? E que aprecia aquele lugar. Então a gente tem vários lugares aí por Minas que é feito esse ecoturismo, em vários lugares até mais do que na nossa serra, né? Eu volto a dizer que podia ser melhor explorada essa questão. A gente tem, por exemplo, a Serra de Imbitipoca, né, que é feito um ecoturismo lá. A gente tem a Serra da Canastra e por aí vai. Minas tem vários lugares aí, várias cachoeiras, várias serras que é realizado esse ecoturismo, ok? Dentro desse ecoturismo também tem um que é chamado de turismo acadêmico, né? Esse turismo acadêmico, eu, por exemplo, fiz muito na minha época de faculdade. É um turismo que você vai, é parecido com o ecoturismo, só que você não vai só para apreciar, você vai para estudar. Você estuda o lugar, né? Aula de campo e tudo mais. Eu já até fiz isso com alguns alunos meus. Você leva os alunos para o lugar, eles estudam a tipologia de rocha, de relevo, e vegetação, por aí vai. Isso aí pode ser em várias áreas, não é só na geografia, por exemplo, a biologia, é, a história pode estudar, pode fazer esse tipo de aula. E os alunos estudam ali e também respeitam, não degradam, não destrói aquele ambiente em si, aquele lugar que foi visitado, só visitam ele com o intuito mesmo de estudar. Então é o turismo acadêmico, bem parecido com esse ecoturismo, que também é importante, né? Faz com que com o local continue importante para a sociedade, né? Porque está sendo visitado e a sociedade ao mesmo tempo não destrói aquele lugar, não depreda ele, né? Então é muito importante essa questão do ecoturismo. E aí seguindo, né, eles falam aqui dos conjuntos paisagístico das cachoeiras do Tombo da Fumaça, né? E falam um pouco aqui sobre as cachoeiras do Tombo da Fumaça, que é promovido esse tipo de ecoturismo lá, né? Aí a gente não precisa adentrar muito nisso, mas vocês já entenderam o que é, né? Por exemplo, a gente tem na nossa região vários lugares para promover esse ecoturismo, tanto na serra, no topo dela, quanto na própria Estrada Parque, né? Que a gente utiliza muito ela, né? Para caminhar, né? O pessoal utiliza para caminhar, vai até naquela água que tem mineral lá, né? Então, isso é um tipo de ecoturismo, ok? A partir do momento que você não está depredando, você não está degradando
aquele lugar. Isso é ecoturismo. A partir do momento que você vai num lugar, você der pedra, você picha aquele lugar, você destrói a vegetação ou qualquer outra coisa que tem ali, você deixa lixo, aí você já não está praticando o ecoturismo, não. Aí você já está depredando, você já está degradando o lugar, ok? Beleza? Então, é isso, gente.